Esses dias eu abri o canal do YouTube e me deparei com um vídeo do Caio Fábio. Não sei se você conhece o perfil dele, né, o canal dele, mas o cara tem muito conhecimento. Meu Deus. Ou seja, o cara tem a mente expandidíssima. E aí eu fiquei pensando o seguinte: uma pessoa que está, não é, com as suas dúvidas, está desejando conhecer mais, se deparando com um vídeo desses, ela, ela paralisa, ela não anda. Porque a primeira impressão que vai vir, o primeiro sentimento dela é o quê? Caramba, eu vou ter que estudar até esse ponto, até chegar aí. É muita coisa. O que esse cara está falando? De quem ele está falando? Como que é isso? Então a pessoa acaba desanimando. E eu estou aqui para lhe falar o seguinte: você não precisa entender de tudo. Vou até deixar aqui uma pergunta que alguém me fez outro dia. A pessoa me perguntou o seguinte: Sol, você leu a Bíblia toda? Você estudou profundamente os ensinamentos da Bíblia? Gente, eu estou cansada porque eu estou caminhando, viu? E eu falei assim, eu falei para ele: não, eu não li a Bíblia profundamente, não li a Bíblia toda. Na verdade, hoje em dia, eu leio muito mais, eu busco muito mais clareza na Bíblia do que alguns anos atrás, lá quando eu comecei. Primeiro porque eu não acreditava no que estava escrito na Bíblia. Eu não acreditava que o que estava ali era verdadeiro. Na verdade, eu nem acreditava em Deus. Nesse Deus que as religiões me apresentaram, não acreditava. Eu vivia em constantes questionamentos, tipo, tá legal. Se Deus existe, como que ele não faz nada? É pelo sofrimento humano? Olha o que está acontecendo no mundo e Deus não faz nada. E dava a impressão que ele estava o tempo todo lá, com uma caneta e uma caderneta na mão, escrevendo as M's que nós estamos fazendo, que nós estávamos fazendo, para que assim, futuramente, pudesse nos castigar. Era essa a impressão que eu tinha. Então, eu não li, eu respondi para ele, eu não li a Bíblia toda. Eu busquei o entendimento na Bíblia e nos livros, e nos vários cursos que eu fiz, o entendimento suficiente para sobreviver naquela época. Porque eu vou falar para você uma coisa, a minha vida era muito ruim. Eu tinha uma vida farta, tinha família, tinha saúde, mas a minha vida era muito ruim. Eu não tinha perspectiva de vida, de uma vida legal, de uma vida alegre, de uma vida feliz, de uma vida boa. Eu acordava com aquele sentimento do que seria de mim até o último dia da minha experiência vivendo do jeito que eu estava. Então eu não via sentido na vida. Quando eu comecei a buscar a espiritualidade, buscar um Deus que fizesse sentido para mim, foi por uma necessidade muito grande devido à experiência que eu estava vivendo, uma experiência de muita dor, de muito medo. Um dia, dentro da minha casa, eu estava sozinha e eu comecei a ter uma crise muito grande de pânico. E entendendo já que ninguém poderia me ajudar, ninguém poderia fazer nada por mim, eu comecei a orar e pedir ajuda a Deus. Que Deus, que não existia nem um rastro dele dentro de mim. Então, nesse dia, eu percebi que eu precisava encontrar um Deus que fizesse sentido para mim. Afinal, esse mundo não tinha surgido do nada, não é mesmo? Tinha que existir um poder maior por trás de tudo. Então, eu comecei a frequentar várias religiões em busca de um Deus que fizesse sentido. E o mais interessante é que eu tinha certeza que eu iria encontrá-lo. Eu iria chegar em um lugar que eu iria encontrá-lo, iria sentir. Eu iria saber, na verdade, quando eu o encontrasse. O que eu quero dizer é que eu estava buscando um entendimento que fizesse sentido acreditar na existência de Deus.
Então eu fui na católica, eu não fui porque de lá eu já tinha saído, né? Mas fui em várias igrejas evangélicas e aprendi coisas importantes em cada uma delas. Fui no budismo, que foi assim, nossa, que ensinamentos maravilhosos. Mas não era lá. Eu percebi que lá não estava o que eu estava procurando. E um dia uma amiga me chamou para ir no centro kardecista. E eu recusei de imediato, porque eu morria de medo dos espíritos. Eu falava, não, eu vou me deparar com um monte de gente caindo, Deus me livre, vou nada. E aos poucos ela foi me dando livros da Zíbia Gasparetto para ler. E eu lembro que eu pulava vários capítulos dos livros, porque falava, não dos espíritos, falava de almas, e eu morria de medo. E um dia eu decidi que eu iria com ela. Foi muito interessante que eu falei assim, eu vou com você, mas a gente fica lá na saída, a gente senta bem lá no final, porque qualquer coisa a gente vai embora. E fomos para a reunião. E chegando lá, sentamos lá atrás, ficamos, eu com os olhos desse tamanho, os ouvidos mais ainda. Começou a reunião e pouco tempo, assim, uns 15, 20 minutos depois que a reunião tinha começado, eu comecei a chorar. E eu fiquei emocionada falando isso, porque foi um momento muito grandioso na minha vida. Eu comecei a chorar e falei para mim assim, na mente eu falei o seguinte, em pensamento eu falei assim, te encontrei, Deus. A partir desse dia, eu comecei a buscar entender mais e mais, comecei a ler mais e mais. E a minha mente foi se expandindo, apesar de no início eu recusar tudo, não é? Não, não pode, como assim? Mas com o passar do tempo, eu fui expandindo, não é? Eu fui conhecendo, minha mente foi se expandindo. E chegou um momento que eu falei, bom, aqui eu já aprendi o que eu precisava aprender, agora eu preciso ir para o mundo. E aí comecei a estudar, comecei a buscar, sabe? E um dos primeiros livros que eu li foi o livro Caibalion. E como eu sofri para entender o que estava escrito ali. Gente, acho que eu li aquele livro umas 2 ou 3 vezes, porque não entrava. Eu não entendia, não entrava. Depois veio O Despertar da Consciência, de Neville Goddard, que abriu a minha mente para tudo que estava na Bíblia, não é? O Despertar da Consciência é a metafísica da Bíblia, ou seja, a gente lê a Bíblia assim de forma rasa, o preto no branco, é o que está ali. E o Neville Goddard veio me mostrar que tem muita coisa escondida por trás daquelas palavras. Tem entendimento profundo para ser entendido em tudo que está na Bíblia. Então foi assim um boom, né? Uma explosão de informações que me fez abrir a mente e acreditar em tudo que eu acredito hoje. Aqui desse lado, gente, fica mais escuro. Então, se você está aí com a sua vida frustrada, igual a mim, lá no início, e eu era jovem, então eu era muito mais jovem do que eu sou hoje. Eu deveria ter uns 30 e poucos anos, mas achando a vida uma droga, não achando sentido para a minha vida, vem para cá, que aqui você não vai ter receitas prontas, mas você vai expandir a sua mente, você vai descobrir quem você é de forma leve e a sua vida será transformada. Porque quando nós buscamos o entendimento de quem nós somos verdadeiramente, quando nós buscamos compreender o que viemos fazer aqui nesse planeta, a nossa vida se transforma. Aquela vida ruim ficou para trás. A minha vida hoje é totalmente diferente da vida que eu me experienciava lá atrás. E não quer dizer que a minha vida seja perfeita, que não tem nenhum problema, que dificuldades não aparecem, não é, na minha experiência. Não, pelo contrário, aparece sim.
dificuldades, frustrações, sonhos não realizados, mas a grande diferença é que eu não sofro mais como antes. Eu compreendo e não me deixo levar mais, não é pelas aparências, pelos acontecimentos mundanos.